Antônio Vitor, mas como é que é a sua história do quase? E talvez nunca. Com o Roberto? É. Tá, cara. Eu fui nesse show de Brasília. Foi em Brasília que eu gravei o ensaio do Roberto com o Nelson Ned. Cara, o Nelson Ned tinha 90 centímetros de altura. Você acredita nisso, cara? Ah, sério? Com aquela caixa de pulmão, daquela Só tinha voz ali, né? Só tinha voz e cabeça. Você bateu papo com ele também? Sim, eu vi o Nelson, eu vi ele algumas vezes. Pois tudo passa, tudo passa. Ele gravou, conta de ele gravou essa música em, parece que 20 idiomas. É? É. Um gênio, né? Nelson Ned. E advogado. Nelson Ned, é? É. Formado em Direito. Se Mas não me de falha- pequenas causas. Não. Que trocadilho infame. Infame. Vai pra... Que Paulo, trocadilho vai. infame, Paulão. Advogado de pequenas causas. Tempo amigo, mas não perca a piada. Já foi. Ó. Eu Vou nem vou suspender a falar mais bebida nada. Não, mas olha só. Não suspende, não, abaixa. É abaixo. Que pequenas causas, abaixa pro Paulão. Que maldade, gente. Nelson Ned, que gracinha de pessoa, extraordinária. Se perverteu, e o sucesso subiu um pouquinho, mas chegou à cabeça dele. Não, tanto que você disse que lá no México era um dos que mais vendiam discos, É ele e né? Roberto. Do Brasil, eram os dois grandes vendedores de discos. Existia um terceiro grande vendedor de disco no México, que, por sinal, é meu amigo até hoje, chamado Lindomar Castilho. Lindomar gravou música minha, né? Lindomar é meu chegado. Lindomar é meu amigo até hoje, a gente se fala com relativa frequência. Mesmo? Sim. Lindomar está com 82 anos de idade. Lindomar é de 1940. Rio de Janeiro, não? Lindomar é goiano, de Santa Goiânia, Helena, né? rapaz. Caramba, rapaz. Olha, juro que eu não sabia. Sei que o Amado Batista é daqui. Lindomar Castilho é o... Que eu saiba, é o único cantor do estado de Goiás que gravou em espanhol para todos os países de língua hispânica desde o início da carreira. Lindomar Castilho. Lindomar Castilho. Não fala pra você que é meu conhecido, não. Esses todos que eu te falei eu conheço. Continua em Goiás, então. Mas o Lindomar é meu amigo. A gente se fala com relativa frequência. O Gênesis mora no mesmo edifício em que mora o Lindomar. Goiânia, não? Uhum. Goiânia, cara. Que bacana. E quando a gente foi adquirir o imóvel lá do Gênesis, eu e a mãe deles, para que eles estivessem Vamos falar de... bem acomodados lá, eu perguntei ao Lindomar. Falei, Lindomar, eles estão vendo um apartamento aí no seu edifício, dá referência para nós. Vamos falar de Gênesis, que senão o povo tá pensando aqui que nós estamos falando da Bíblia. Gênesis é o seu primeiro Gênesis filho. é o meu... Foi meu Gênesis, aluno. e por que é Gênesis? É o meu primogênito. Primogênito. Né? E a filha é o Porque Apocalipse. se fosse o último... você me atropela, Paulo. Calíope, Tá, lindo ó, esse nome. Calíope. Eu era estudante da UNB, porque senão a gente acaba não falando. Eu era estudante da UNB e a gente recebia lá no departamento de letras celebridades do mundo literário. E numa das celebridades que a gente recebeu lá, que eles iam bater papo conosco, né, os estudantes de letras, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Mário Quintana. Essa é a história que faltava. Eu queria que chegasse nessa parte, cara. Tá. Sou fanzaço dele. Aí Mário Quintana, o gaúcho de Alegrete, Mário Quintana fez uma palestra magnífica, maravilhosa. Na semana anterior a Mário Quintana, você sabe quem que estava lá falando com a gente? Com a gente, com você também. Conosco, os Tá. estudantes da época. Tá, lá. ok. Aninha. Quem que é a Aninha? Cora Coralina. Cora Coralina. Meu Deus Nossa. do céu.
Que papo extraordinário que a Cara, gente você tem teve que lá fazer com o Cora. uma A véia biografia bruta. sua, cara. Tá, aí... vamos... Memórias, né? Talvez. Aí vamos lá em Mário. Aí chegou o momento de... Terminou a palestra do Mário Quintana. Palestra linda, maravilhosa. Na época do Mário Quintana, na época da palestra do Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade estava hospitalizado. Vai, não vai, morre, não morre, aquela coisa toda. E você sabe aqueles caras que ficam na plateia, na hora das perguntas, querem fazer uma pergunta que ela não termina nunca, porque ele quer mostrar conhecimento? A pergunta-resposta. É, Que é o protagonismo, né? exato, desejo de protagonismo. E teve um cara lá que falou assim: Mário Quintana, neste momento em que o Brasil é um país carente da sensibilidade, da poética, É o impotente com vontade de potência. É o Odorico Paraguaçu. em que nós vemos tantas dificuldades, tanta atrocidade, porque sempre houve dificuldade e atrocidade, né? Ignorância, ou a vida inteira, né? O poeta, seu amigo Carlos Drummond de Andrade, está hospitalizado. Deu o nome do hospital, o endereço. O que, Mário Quintana, você diria para Carlos Drummond de Andrade numa hora dessa? E Quintana falou assim: eu diria para ele o seguinte: Drummond, segura firme o guidão. Cara, o cara é formidável, bicho. O cara é bom demais. E nós estralamos uma gargalhada. O perguntador ficou... Drummond, segura o guidão. Tá, aí chegou o momento Do autógrafo. pegar a fila para o autógrafo. Eu tinha comprado um livro infantil do Mário Quintana chamado Pé de Pilão. Por que que eu comprei um livro infantil do Mário Quintana? Pro Gênesis. Não. Isso foi em 1986. O Gênesis nasceu em 88. Era solteiraço ainda. Mas eu tinha. Foi antes da criação de tudo. Foi antes do da princípio. criação. Muito antes do princípio. Mas eu sempre tive na minha mente que um dia eu teria uma filha que se chamaria Calíope. E aí eu cheguei na fila, chegou a minha vez, e Mário Quintana estava autografando lá, tipo, cansado daquilo, né? Automático. Aí chegou a minha vez e ele falou assim: qual o nome? Falei assim: Mário, por favor, autografe esse livro para a minha filha que ainda vai nascer. Nossa. Aí ele parou, saiu do automatismo, olhou para mim e falou assim: e como você sabe que é filha se ainda não nasceu? Aí eu me vi apertado e saí pela tangente. Falei: não, já fez o Ultrassom. o exame naquela época lá e já sabe que é do sexo feminino. Aí ele falou assim: ah, muito bem. E como é que é o nome dela? Falei: Calíope. Aí ele parou, olhou pro povo lá e falou assim: ainda existem pessoas que valorizam a mitologia. Caramba, rapaz. Certamente é uma pessoa que leu e eu vou fazer esse autógrafo com muito prazer para alguém que ainda dá à filha o nome de Calíope. Nossa. Perguntou como escrevia nem nada, né? E escreveu assim: para a Calíope com o carinho do vovô Mário Quintana. Ah, você tá brincando. Tá com você ou com ela? Tá comigo. Ah, não.